paz do Senhor, boa noite a todos, né? Muito bom podermos estar mais uma vez aqui nesse espaço, nesse momento, juntos, né? Nós aqui na nossa casa, você na sua casa conosco, para estarmos cultuando a Deus, né? O Senhor, Ele é maravilhoso, Ele está conosco e a nossa resposta a tudo que Ele tem feito por nós, a tudo que Ele tem nos dado, a nossa gratidão a Ele, a nossa vida em adoração é a resposta que nós podemos dar. Então, nesse tempo, nesse momento, é isso que nós vamos fazer aqui nesta noite, engrandecer, exaltar, glorificar, louvar esse Deus que nos dá todas as coisas, que está conosco em todos os momentos e que faz por nós tudo que nós precisamos, né? A Ele toda honra, toda glória, todo louvor. Muito bom ter você conosco, né? E que juntos nós possamos ter esse momento, porque Deus está presente, né? Ele está conosco. Amém? Hoje, de uma forma muito especial, nós, enquanto povo metodista, né, lembramos uma data extremamente significativa para as nossas vidas, que é a experiência pessoal de John Wesley, que é o fundador da Igreja Metodista, que aconteceu no dia 24 de maio de 1738. Uma experiência única que transformou a vida dele a ponto dele criar o movimento metodista. E muito interessante que essa experiência foi uma experiência pessoal. Essa experiência foi uma experiência onde ele teve um contato com Deus de uma forma única, especial, que ele não tinha até então. Mesmo sendo pastor, filho de pastor, mesmo estando à frente de uma igreja, né? Depois de várias experiências, inclusive missionárias, mas houve um momento em que ele teve medo, ele teve receio, ele teve contato com o povo que fez ele pensar sobre a sua vida para além da morte, se ele de fato, né, teria uma vida após a morte. E isso trouxe ele reflexões profundas. E nessas reflexões, nesse momento de desafio pessoal, ele foi ao encontro de Deus em um culto. E nesse culto, um versículo, uma palavra, falou muito ao coração dele, que está em Romanos 8, versículo 16, que diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo testifica com o nosso Espírito e nos dá a convicção e a certeza de que nós somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, nós estamos seguros. Se somos filhos de Deus, nós estamos nele, nós podemos confiar. Nós não precisamos temer as más notícias, nós não precisamos temer a morte, nós não precisamos temer as coisas ruins que podem acontecer, porque o Senhor está conosco. E essa foi a reflexão profunda que o Wesley fez naquele dia, porque ele vinha de uma experiência com os moravianos, onde ele estava num navio, e o navio quase veio a afundar. E em meio a tudo aquilo, as pessoas com medo, com receio, esse povo chamado moravianos louvavam e adoravam a Deus em meio àquele caos. E ele quis entender por que eles não tinham medo, por que eles não estavam receosos assim como todos os outros, inclusive ele. E é realmente essa certeza, essa convicção de que temos Deus, de que estamos em Deus e que nele nós podemos confiar em meio a qualquer problema, qualquer situação. São essas reflexões que levaram Wesley a esse dia ter uma experiência profunda com o Espírito Santo de Deus. Meu querido, esse é o tempo que nós estamos vivendo. Tempo às vezes de dificuldades, de angústia, de medo, de receio. Tempo que nos promove, nos faz realmente pensar e refletir sobre coisas profundas nas nossas vidas. Então é muito coerente para nós hoje lembrarmos dessa experiência e almejarmos para nós também essa experiência, uma experiência profunda com o Espírito Santo de Deus, que nos dá a certeza e a convicção da presença dele conosco, para não temer as más notícias, para não temer a morte, para não temer aquilo que nós não podemos controlar, porque o Espírito Santo de Deus está conosco, testificando com o nosso espírito e nos dando a certeza de que Deus está conosco e que nós temos o Senhor. Amém? Então é um momento muito lindo para nós hoje, assim como Wesley teve naquele dia, nós podemos ter nesta noite. Nós vamos declarar isso, né? Que seguro eu estou nos braços daquele que me amou. E que nesse lugar secreto, nesse lugar pessoal que o Wesley teve nesse dia e que nós também podemos ter com o Senhor, entre nós e Deus, somente eu e o Senhor, você e Deus, entendendo que o Espírito de Deus em nós, testificando conosco essa realidade, essa verdade, para nos trazer paz, para nos trazer segurança, para nos trazer certeza e convicção de que nele nós estamos seguros. Amém? Nós vamos louvar ao Senhor com esse hino e depois vamos orar, agradecendo por essa verdade. Louva o Senhor conosco. Vamos declarar essa palavra de adoração ao Senhor nesta noite. Aleluia, Pai, glórias a Ti, Deus.
Nos conduz em segurança, nos conduz em paz, Deus. E é por isso que nós louvamos e adoramos o Senhor nesta noite, Pai. Receba as nossas vidas, Deus. Abençoa cada lar, cada família. Nós entregamos a Ti as nossas vidas nesta noite, para vivermos esse momento em Ti, sermos cheios dessa presença, cheios desse Espírito que inunda a nossa vida e muda todas as coisas, Pai. Transforma para melhor a nossa existência. Por isso nós Te adoramos e nós Te louvamos, Deus. Muito obrigada, Senhor. Agradecemos a Ti, Deus. Obrigada pela Tua presença, Senhor. Vamos declarar mais uma vez. Um abraço. É essa que ele quer. Não, mas é secreto mesmo. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou
gente lembra dessa experiência e entende que a partir daquele momento, né, o Wesley não mais se sentiu tão só. E nós também não precisamos nos sentir, porque o Espírito Santo de Deus permanece conosco. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E nesse tempo que nós temos vivido, nós temos que cada vez mais buscar e clamar ao Senhor pela ação do Espírito Santo de Deus em nós. O Espírito Santo que testifica com o nosso espírito, o Espírito Santo que consola, o Espírito Santo que fortalece, que motiva, o Espírito Santo que nos impulsiona. É esse que nos faz caminhar, né, e perseverar diante das lutas, das dificuldades que nós temos vivido. E é isso que nós vamos declarar, Senhor, que o Teu Espírito tenha liberdade em nosso meio, né? Que se abram os céus, que o Teu reino venha sobre nós, né? Tu és bem-vindo aqui, Tu és bem-vindo na minha casa, Tu és bem-vindo nas nossas casas, Tu és bem-vindo e sopra em nós, Pai, nesse momento, nos lugares onde nós estamos, em todos os lugares do nosso país, nos hospitais, nos leitos, as pessoas que estão sofrendo, sopra o Teu Espírito Santo e transforma essa realidade, porque o Senhor tem poder para isso. O Senhor pode fazer isso. Então nós vamos clamar com esse hino, que se abra o céu sobre nós, sobre a nossa terra, sobre o nosso país, que se abra o céu sobre o nosso mundo e que realmente as janelas do céu estejam abertas para realmente nos abençoar nesse tempo onde o nosso socorro vem do Senhor, onde as possibilidades que nós temos de salvação existem somente em Deus, porque Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa maior resposta e melhor resposta, a nossa única resposta para tudo que nós temos passado e vivido. Então nós vamos declarar, Senhor, seja bem-vindo aqui, seja bem-vindo nas nossas vidas, sopra em nós, reina sobre nós e nos abençoe por misericórdia, Pai. Amém, Jesus. Tu és bem-vindo aqui em nosso coração. Direção, Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito. Espírito
presença, Senhor. Transforma, Deus, transforma, Pai, essa situação que temos vivido, Pai. Nos cure, Deus, nos transforme, Pai, nos abençoe, porque nós precisamos da intervenção do Senhor, Deus. Nós precisamos da intervenção do Senhor nos leitos de hospitais. Nós precisamos da intervenção do Senhor na política do nosso país. Nós precisamos da intervenção do Senhor na economia do nosso país, Pai. Por misericórdia, Deus, nós clamamos que se abram os céus sobre as nossas vidas, que se abram os céus, Pai, sobre a nossa nação, que se abram os céus, Deus, porque nós precisamos de Ti, Deus. Nós dependemos do Senhor, Pai. Nós clamamos, Deus, pela Tua misericórdia. Nós clamamos pelo Teu agir. Nós clamamos pelo Teu poder, pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito de poder, de graça e de verdade. Inunda as nossas vidas, Pai. Inunda as nossas casas nesta noite. Inunda, Pai, para que possamos viver os Teus sonhos e os Teus planos, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Assim como o Senhor cumpriu o propósito da vida de John Wesley, que o Senhor venha cumprir também nas nossas vidas, por meio da ação do Teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus, Deus, para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Aleluias, glórias a Ti, Deus. Louvado seja o Teu nome. Nós exaltamos e glorificamos o Senhor por isso, Deus. Declare mais uma vez que se abram os céus. Que se abram os céus. O Teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus. O Teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra, Pai. Que se abram os céus. O Teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus. O Teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Aleluia, nossa fé está em Ti, Pai. E que o Senhor cumpra em nós os Teus sonhos, os Teus propósitos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus, meu querido. Graça e paz, irmãos, irmãs, depois desse tempo de louvor, de adoração, onde nós clamamos para que o mesmo Espírito Santo que foi derramado sobre a vida de John Wesley, lá naquela data especial, 24 de maio de 1738, que esse mesmo Espírito seja derramado sobre nós, inundando-nos da presença maravilhosa dele, nos fortalecendo e ao mesmo tempo nos impulsionando para servir ao Senhor melhor, para fazermos a obra do Senhor, para sermos testemunhas fiéis da graça e da misericórdia do Senhor neste mundo que precisa tanto de Deus, né? Antes de nós compartilharmos a palavra do Senhor, eu gostaria de primeiro estar orando pelos seus dízimos e as suas ofertas, né? Nós cremos que a nossa igreja, né, a obra do Senhor, é mantida exatamente com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Você não tem oportunidade de estar entregando o seu dízimo ou a sua oferta no gasofilácio do templo da nossa igreja, mas tem a oportunidade de estar depositando na conta bancária da nossa igreja ou no PicPay. Então eu gostaria que, se você não conhece a conta ainda, procure o nosso tesoureiro, procure alguém da igreja e com certeza essa pessoa pode passar essa informação para você. Agora estaremos orando, né, clamando ao Senhor em favor das suas finanças, ministrando a bênção da prosperidade sobre a nossa igreja e sobre a sua família. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai de amor, nós queremos neste momento, Deus querido, Senhor Deus, te agradecer por esse tempo de adoração que já tivemos, Senhor.
Um tempo, Senhor Deus, onde nós podemos, Senhor Deus, expressar a nossa gratidão, o nosso amor a Ti e ao mesmo tempo clamar, Senhor Deus, por meio de cânticos que nós queremos, Senhor Deus, que esse mesmo Espírito, Senhor Deus, que foi derramado sobre a vida de João Wesley, seja derramado também sobre as nossas vidas, seja derramado sobre a nossa igreja. Nós, especialmente nessa oração, nós clamamos a Ti, Senhor, pelas finanças do Teu povo. Venha, Senhor Deus, derramar toda sorte de bênçãos, especialmente bênçãos, Senhor Deus, financeiras, Senhor Deus, dê prosperidade, Senhor Deus, sobre cada família, sobre cada lar, Senhor Deus, que está nos assistindo, Senhor Deus, nessa noite, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós consagramos os dízimos e as ofertas que serão entregues nessa semana e pedimos, Pai, que eles sejam gerenciados, Senhor Deus, para a glória do Teu santo nome e que a Tua obra seja mantida, Senhor Deus, que a Tua igreja, Senhor Deus, seja mantida para a glória e honra do Teu santo nome. Nós consagramos, Senhor Deus, as finanças do Teu povo ao Senhor. Nós consagramos as finanças da Tua igreja, Senhor Deus, ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Lembrando sempre de uma verdade que nós não cansamos de repetir. Estamos participando de um culto. Esse vídeo não é um vídeo específico para o YouTube. Esse vídeo não é um vídeo para assistir como se fosse um programa de televisão. Você que está aí na sua casa não está simplesmente assistindo um culto. Você deve estar participando de um culto, mesmo à distância, mas estamos em sintonia, estamos em comunhão, porque Deus se faz presente aqui e Deus se faz presente aí também na sua casa. Então vamos agora ler a palavra do Senhor com este propósito, com essa certeza que Deus estará falando com a sua igreja. É a igreja que estaria reunida num templo, não podendo estar no templo. Essa igreja está se reunindo nas suas casas, neste espaço, um espaço onde o Senhor está nos possibilitando, espaço virtual, onde o Senhor está nos possibilitando nos reunir. Então, nossa igreja está se reunindo e nós louvamos o Senhor por sua vida que está escolhendo, está participando deste culto nesta noite. Amém? Vamos à palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. Apenas um versículo. E um dos versículos mais conhecidos, porque na verdade nós gostaríamos de linkar, de relacionar esse versículo, essa fala de Jesus a Nicodemos, à experiência de João Wesley lá em Aldersgate. João capítulo 3, versículo 3, diz assim a palavra: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Vou repetir especialmente a fala de Jesus. Em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. Amém, igreja? Nós, para entendermos aquilo que Deus tem para nós primeiro temos que lembrar um pouco da história, especificamente daquilo que nós estamos comemorando hoje, que é a experiência do coração aquecido, a experiência de João Wesley lá em Aldersgate. E para isso, nós temos que lembrar, primeiro, quem foi João Wesley. João Wesley, nós o identificamos como o fundador da Igreja Metodista. Talvez você que não está familiarizado com este nome, não frequentaria normalmente os nossos cultos e está conosco hoje, precisa entender. João Wesley, nós o identificamos como fundador do movimento metodista. E para isso, nós precisamos voltar um pouquinho para entender esse momento específico do que aconteceu em 1738, nessa data, 24 de maio. Vamos lembrar primeiro que João Wesley nasceu numa família muito abençoada. Seu pai era pastor, Samuel, e sua mãe, uma mãe muito fiel a Deus, muito temente a Deus, chamada Susana. Um casal abençoado, muito abençoado. Então, João Wesley viveu e conviveu numa família onde se reinava a palavra do Senhor,
onde se reinava a presença do Senhor, a comunhão com Deus, uma família de muitos filhos, mas sempre, às vezes até com dificuldades financeiras, mas sempre muito fiéis. Samuel, na Inglaterra, no século XVIII, era um pastor anglicano, o pai de John Wesley, era um pastor, podemos dizer assim, do interior. E nesse interior ele era um pastor de um circuito. O que significa? Várias localidades diferentes estavam sob a responsabilidade. Não havia tantos sacerdotes, não havia tantos pastores, e por isso mesmo o pastor que ia especialmente para o interior tinha que dar conta de várias comunidades diferentes, várias localidades diferentes, vários templos diferentes, né? E dessa forma Samuel fazia. Num desses dias, né, aconteceu um acidente, né, um incêndio, né, na casa dos Wesley, numa cidade chamada Epworth, lá no interior da Inglaterra. E nesse acidente foram tirando os meninos, foram tirando 1, 2, 3, um monte, e aí foram contando, estava faltando um. Quem estava faltando? O Joãozinho, que nós chamamos de João Wesley, o Joãozinho, né? E foram, no último momento, salvaram a criança, e a mãe, Susana, uma mulher de Deus, uma mulher que conhecia a palavra, uma mulher com um testemunho maravilhoso, e profeticamente declarou: Deus tem algum propósito especial na vida dessa criança, porque ele foi tirado como um tição, foi tirado do fogo. Para dizer assim, que de fato havia um propósito muito grande na vida de John Wesley. Ele cresceu neste ambiente saudável, e quando havia de decidir já o que ele queria ser da vida, imagine que ele disse: quero ser como meu pai, quero ser também um pastor. E aí foi estudar no seminário, e no seminário se destacou como um dos melhores alunos. Era muito estudioso, muito esforçado, né? E além disso, muito preocupado com questões sociais. Foi aí que ele fundou um clube que nós chamamos de Clube Santo. Era um grupo de estudantes que tinham a preocupação de estudar a palavra, mas atualizar essa palavra, contextualizar a palavra com a realidade que o cercava, né? E era a situação, por exemplo, das crianças empobrecidas naquela época, e eles ajudavam as crianças, eles visitavam, por exemplo, os presidiários, e eram muito piedosos na oração, no jejum, um grupo de estudantes assim exemplar. John Wesley fazia parte desse grupo, fundou esse grupo, fazia parte desse grupo, e isso ficou muito forte na história dele, como experiência de discipulado, como experiência experiência com Deus, podemos dizer assim. E dessa forma, John Wesley se formou. Então perceba, para a gente não perder nenhum ponto da história. John Wesley nasceu num lar cristão, pai pastor. John Wesley nasceu num lar cristão que a mãe era uma serva de Deus abençoada. John Wesley nasceu e tinha um propósito muito grande na vida dele, com experiências desde pequeno. John Wesley foi para o seminário, e no seminário foi alguém que realmente tinha muita dedicação, e o estudo muito expressivo, muito dedicado, e dessa forma John Wesley se tornou pastor. E John Wesley se tornou um pastor anglicano, que essa era a igreja dele na época na Inglaterra, e se tornou um bom pastor, um bom pregador, um estudioso, e passou vários anos como pastor. Mas ele mesmo dizia no diário que parece que estava faltando alguma coisa. Parece que faltava alguma coisa no coração dele, e ele não entendia muito bem. Ele orava, ele buscava Deus, ele pregava, era zeloso com as suas obrigações como pastor, mas ainda faltava algo no coração dele. E aí ele decidiu ser missionário, né? Foi pregar, dizendo ele: vou pregar para os índios, pregar para os colonos, lá na então colônia da Inglaterra na América, né? Numa das colônias da Inglaterra na América, Geórgia. E lá John Wesley foi pregar a palavra do Senhor para os colonos, e é nesse
nesta viagem que aconteceu a experiência no navio que a Edilane contou aqui sobre o contato que João Wesley teve com os moravianos. Quem eram os moravianos? Era um grupo de cristãos fervorosos, missionários, realmente que tinha uma visão assim mais entusiasmada, uma experiência religiosa mais espiritualizada, podemos dizer assim, na vida com Deus. E eles, nessa experiência de João Wesley, no navio, eles estavam nessa tempestade, João Wesley morrendo de medo, e eles continuavam cantando, adorando ao Senhor. E houve um momento que João Wesley procurou o líder, Peter Bolle, o líder dos moravianos, naquele grupo dos moravianos, e aí então ele diz: nós não temos medo de morrer, porque se nós morrermos, temos convicção que nós vamos morar com Jesus, morar com Deus na glória. E essa é uma fala assim que fez muita diferença para João Wesley, que começou a despertar no coração dele uma inquietação, né, de que ele precisava buscar mais a Deus, né? Que ele precisava ter essa experiência diferente, essa certeza, essa convicção de salvação. Interessante isso, né, queridos? Porque era alguém que nasceu na igreja, podemos dizer assim, nasceu num lar cristão, um excelente seminarista, um pastor, alguém dedicado, alguém com experiência missionária, estava indo para a Geórgia pregar a palavra, e lá ele pregou quase 3 anos, pregando para colonos, para índios, experiência meio que frustrante, porque não foi aquilo como ele queria. E aí depois, já voltando, né, para a Inglaterra novamente, ele decidiu andar mais com os moravianos, decidiu participar de algumas reuniões dos moravianos, né? E foi quando ele foi nessa reunião, né? Podemos dizer num grupo de discipulado, que hoje talvez nós chamaríamos até numa reunião de célula, né? Numa casa, numa rua chamada Aldersgate, em Londres, e lá ele teve essa experiência profunda com Deus. E ele dá detalhes dessa experiência, porque ele diz o seguinte: primeiro ele diz: eu fui naquela noite muito contra a minha vontade, no sentido que ele não estava com tanta vontade de ir, o corpo físico dele não queria ir, mas ele tinha um propósito de buscar mais a Deus, né? E aí ele foi assim mesmo, para que nós possamos entender que às vezes o nosso corpo não quer as coisas de Deus, mas nós temos que firmar no propósito, porque é o melhor para nós. Essa experiência de João Wesley. E depois disso, quando chega lá, estava lá um pregador, assim, nem tão eloquente assim, ministrando a palavra no texto que a Edilane citou, Romanos 8,16. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ali, naquela ministração, inclusive citando um comentário de Martinho Lutero sobre esse texto de Romanos 8,16, ali é que ele teve a sua experiência pessoal e profunda com o Senhor. Ele começou a orar, respondendo a palavra, porque toda a palavra de Deus requer de nós uma resposta, não é isso que eu falo? Não é respondendo a palavra no momento de oração, ali ele teve essa experiência profunda com Deus, que ele, para explicar quase o inexplicável, porque é o que eu digo também, primeira vez que eu tive a minha experiência com Deus de uma forma intensa e forte, parece que meu coração explodiu, né? Parece que o meu coração ia explodir uma coisa tão maravilhosa, uma coisa incrível, é uma coisa inexplicável, mas é bom demais sentir a presença de Deus. E João Wesley ali estava sentindo a presença de Deus, e ele declarou no diário dele: eu senti o meu coração estranhamente aquecido pelo fogo do Espírito Santo. Amém? É por isso que nós assim comemoramos nessa data e chamamos da experiência do coração aquecido. Que João Wesley deixa no diário dele essa expressão: eu senti no meu coração, estranhamente aquecido pelo fogo do Espírito Santo. Esse fogo
esse coração estranhamente aquecido. É a experiência que John Wesley teve, que nós podemos identificar no texto bíblico que nós lemos como essa experiência, vamos dizer assim, de novo nascimento, né? Entendendo essa experiência como uma experiência forte, marcante, vivificante. E aí você pode dizer, mas pastor, como é possível? A experiência do novo nascimento não é a experiência de conversão, não é a experiência que a pessoa vai para a igreja, a experiência que a pessoa larga o mundo e vai para a igreja. Queridos, não necessariamente. A experiência do novo nascimento é quando a pessoa tem a convicção de salvação. A experiência do novo nascimento é a experiência que quando o Espírito de Deus testifica o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. A experiência do novo nascimento é aquela experiência que nós sentimos Deus tão poderosamente na nossa vida e que nós, com convicção, nós declaramos a partir de hoje: eu não quero fazer mais nada na minha vida, eu quero servir a Deus, eu quero estar na presença de Deus, eu quero fazer a obra do Senhor. E fazer a obra do Senhor não porque eu nasci num lar cristão, não porque o meu pai é pastor, não porque minha mãe e meu pai é servo de Deus, mas porque eu sinto a presença de Deus. É porque eu ouço Deus na minha vida. É porque eu fui tocado pelo Espírito de Deus na minha vida. É porque o meu coração foi transformado. É porque eu fui liberto, eu fui abençoado, eu senti Deus. Esse poder que criou os céus e a terra de uma forma especial. Eu senti Deus na minha vida, no meu coração. Essa é a experiência do novo nascimento. Isso independe, inclusive, se a pessoa nasceu na igreja ou não. E ouça, muitas vezes, as pessoas que nascem na igreja, crianças, adolescentes, jovens, adultos, que nasceram numa igreja, mas que não tiveram uma experiência forte, profunda, verdadeira, essa experiência do novo nascimento. Pode acontecer, porque aconteceu com John Wesley dessa forma. E por isso, querido, nós precisamos entender que a experiência, essa experiência em Aldersgate, essa experiência de 24 de maio de 1738 definitivamente mudou a vida de John Wesley, transformou a vida de John Wesley, transformou a visão de Deus, transformou a visão do mundo, transformou a visão das pessoas, o olhar dele para as pessoas, para Deus, para a realidade que o cercava mudou. Por isso nós encaixamos perfeitamente nesse texto bíblico. Porque Jesus dizendo, aqueles que não nascer de novo não podem ver o reino de Deus. Ou seja, a partir daquele momento, a partir de Aldersgate, John Wesley começou a ver de forma diferente o reino de Deus. Amém, queridos? Entendendo que o reino de Deus, esse espaço onde Deus reina, não é somente algo futuro. Tem uma expressão, né, que os teólogos dizem, o reino de Deus é o já e o ainda não, né? É o ainda não, porque a expressão plena do reino de Deus vai ser lá na glória eterna, na Jerusalém celestial, que Jesus está preparando para aqueles que forem fiéis até a morte. No entanto, irmãos e irmãs, existe a dimensão do já do reino de Deus, que é exatamente quando nós temos a nossa experiência com Deus, quando nós nascemos de novo. Ali nós já temos a experiência com o reino de Deus. A partir da nossa conversão, a partir da nossa experiência profunda com Deus, ali nós já conseguimos visualizar, ter vislumbres do reino de Deus. E John Wesley começou a ter exatamente isso que está no texto de João 3,3. Aquilo que Jesus falou para Nicodemos: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ou o contrário, se alguém nascer de novo, somente este, consegue ver o reino de Deus. O reino futuro, eterno, pleno, a Jerusalém celestial, mas também a perspectiva do reino de Deus aqui na terra, com a realidade que nos cerca, com os valores que são necessários para sinalizar o reino de Deus, com os princípios que têm que estar impregnados no nosso caráter, nas nossas atitudes. John Wesley começou a visualizar
o reino de Deus a partir da experiência de Aldersgate. E foi uma experiência poderosa. Foi uma mudança transformadora. Transformadora na vida dele e a partir dele. Perceba o que eu estou dizendo. A experiência do novo nascimento, esse visualizar o reino de Deus, foi uma experiência transformadora no coração de John Wesley. E foi uma experiência transformadora a partir de John Wesley. Porque essa experiência começou a, como Jesus diria, fluir como essa água viva, fluindo do interior de John Wesley. E começou a incomodá-lo. E ele começou a pregar nas ruas. Ele começou a pregar nas praças. Ele começou a pregar nas portas das minas de carvão. Ele começou a pregar nas portas das tabernas, nós chamaríamos de botecos, dos barzinhos da época, Começou a pregar nesses lugares. E muitos começaram a se converter. Um povo que normalmente não estaria frequentando normalmente na religiosidade ortodoxa do anglicanismo da época de John Wesley, que era algo absolutamente formal, que não atraía esse povo que, entre aspas, estava no mundão. Mas a partir do momento que houve uma transformação no coração de John Wesley, que ele fez com que a visão dele, a visão do reino de Deus mudasse, ele começasse a ver claramente o reino de Deus, o já. Aí ele começou a pregar em lugares que normalmente não pregaria. Antes pregava só dentro do templo, agora pregava nas portas dos botecos. Agora pregava nas praças, nas ruas, nas portas das minas de carvão, e as pessoas começaram a se converter. Muitas pessoas começaram a se converter. Um povo que não frequentava a igreja anglicana, um povo que não se inseria na religiosidade formal, conservadora lá da igreja anglicana. E foi aí que John Wesley teve que começar a reunir com esse povo de uma forma informal, nada oficial, Porque, inclusive, John Wesley nunca entendeu o metodismo como uma igreja nova que estava se criando, como uma igreja que estava saindo da igreja anglicana, mas ele entendia o metodismo como um movimento para mudar as pessoas e para mudar a sociedade daquela época. Porque sim, aconteceu e num tempo de escassez, de pobreza, de desigualdade, de crise social muito grande que existia naquela época, o movimento metodista também contribuiu para que essas questões sociais também fossem resolvidas de uma forma maravilhosa. Deus usou a experiência de 24 de maio na vida de John Wesley para transformar muitas pessoas, para influenciar na transformação até de uma sociedade inteira, de uma nação inteira. John Wesley teve a capacidade de organizar este povo em pequenos grupos, que ele chamou de classes, bandes e sociedades. Grupos pequenos, grupos um pouquinho maiores e grupos maiores ainda. Era aquilo que nós chamamos hoje, podemos entender como uma estratégia de pastoreio, uma estratégia de discipulado, a organização daquele povo, fez com que esse movimento expandisse. Expandiu para outros países fora, vizinhos da Inglaterra, e depois para outros países mais distantes, veio para a América, primeiramente para a América Inglesa, que é as colônias que hoje nós conhecemos como Estados Unidos. Antes eram as colônias inglesas, da América, e e lá o metodismo cresceu ainda mais, e foi esse metodismo americano que veio para o Brasil, e hoje nós somos quem somos,
igreja metodista no Brasil inteiro, e a igreja metodista no mundo inteiro. Estatísticas dão conta de mais de 100 países tem igreja metodista. São mais de 80 milhões de membros professos no mundo inteiro. Ícones da história da humanidade, por exemplo, Nelson Mandela, né? Um metodista. Só para que nós possamos entender o legado que John Wesley deixou e esse legado a partir de Aldersgate, a partir daquela experiência, que alguns vão dizer uma experiência de renovação, alguns vão dizer e talvez até minimizar aquela experiência, mas eu particularmente identifico ali como um divisor de águas na história de John Wesley, de tal forma que eu identifico ali a experiência profunda e pessoal, uma experiência que transformou a visão de John Wesley, e que é isso aqui, o texto dizendo: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Amém, queridos? 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20 diz que o reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder. John Wesley teve essa experiência de poder, essa experiência com o poder de Deus, que transforma, que liberta, que muda as pessoas. Essa é uma palavra que serve tanto para aqueles que nunca entraram numa igreja, mas é uma palavra também para aqueles que nasceram na igreja. Famílias que estão na igreja há muitos anos. Todos, se estão muitos anos na igreja ou se estão começando agora na igreja, ou se nunca entrou numa igreja, todos precisam ter uma experiência do novo nascimento. Todos precisam adquirir essa visão nova do reino de Deus. O reino futuro, na glória, mas o reino já, que transforma a nossa visão do mundo, que transforma a nossa visão de Deus, que nos dá uma nova perspectiva missionária, que nos impulsiona, que nos constrange em direção àqueles que de fato precisam, aqueles que não estão dentro de uma igreja formal e que também precisam. Essa história de John Wesley é a história que precisa nos incomodar. Essa história de John Wesley é uma história que precisa nos fazer buscar essas novas experiências com Deus, essa experiência de transformação, de libertação, de mudança de vida, de foco, de visão. Amém, querido? A palavra do Senhor nos diz também em Oséias 6, capítulo 3, que nós precisamos conhecer e prosseguir conhecendo o Senhor, né? A experiência de John Wesley foi exatamente isso. Ele em determinado momento conheceu de uma forma diferente Deus e ele prosseguiu conhecendo. Que o Senhor possa ministrar essa palavra no nosso coração de uma forma especial. Receba essa palavra na sua vida, querido. Acolha essa palavra na sua vida. Entenda que Deus nessa noite, imagino que todas as igrejas metodistas no mundo inteiro estão celebrando a experiência de Aldersgate, a experiência de 24 de maio, que todos nós possamos entender que acima de tudo foi uma mudança transformadora, uma mudança que transformou a visão de John Wesley, e que essa mudança possa acontecer nas nossas vidas também, que essa mudança transformadora possa acontecer nas nossas igrejas também, para a glória e honra do nome do Senhor. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai de amor, nós agradecemos a Ti, Senhor, pela oportunidade de ouvirmos a Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus da glória, por essa história, Senhor Deus, que relembramos, Senhor Deus. Todos os metodistas normalmente conhecem bastante essa história, mas obrigado porque pudemos relembrar essa história neste espaço, Senhor Deus, virtual, onde, Senhor Deus, muitas outras pessoas podem estar conhecendo e podem talvez estar ouvindo essa história pela primeira vez. Senhor, muito obrigado. E pedimos, Senhor, que o Senhor esteja abençoando de uma forma especial, Senhor Deus da glória, a nossa igreja. Seja abençoando cada vida, Senhor Deus da glória, que está ouvindo esta palavra. Venha, Senhor Deus da glória,
se revelar a nós, assim como o Senhor se revelou a João Wesley. Venha, Senhor Deus, derramar do teu poder sobre as nossas vidas, assim como o Senhor derramou do teu poder sobre a vida de João Wesley. Venha transformar a nossa visão e venha nos impulsionar, Senhor Deus, missionariamente, assim como o Senhor fez com João Wesley, em nome de Jesus, porque nós cremos, Pai. E assim como o Senhor tinha um propósito na vida de João Wesley, o Senhor tem um propósito nas nossas vidas. Então venha, Senhor Deus, nos impactar com essa palavra. Venha mudar a visão, Senhor Deus, se precisa ser mudado. Venha, Senhor Deus, nos incomodar, Senhor, para que possamos cumprir fielmente teu propósito para as nossas vidas, nesta geração, neste tempo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos à nossa sessão abraços, né? Conforme a gente sempre tem falado. Um abraço forte para as pessoas que estão presentes conosco ao vivo aqui, né? Um abraço para a Leni, para a Carmen, para o Genivaldo, para a Thalita, para a Adriana, para a Sônia, para a Miriam e para o Paulo Barbosa, para a Rosângela e para o Naldo, para a Maria Luzi, para a Giovana, para o Francisco, um abraço forte, para a Poliana, para o Fábio, para a Tereza, para o Joaquim, um abraço também para a Sheila, para a Alba, para o Obedias, para a Mary Ellen, para a Natália Santana, um abraço para a Mariana Souza, para a Alia, para o Alexandre Bianchi, para o Noel, para a Simone, um abraço para a Valdiceia, para a Maria Luísa, para a Neide Fátima, para a Hilda, para a pastora Mara. Que privilégio ter você conosco, pastor. Um abraço para você. Um abraço para a Kátia. Um abraço para a Poliana. Um abraço para a Rosângela e para o Naldo. Um abraço para o Antônio. Um abraço para o Adriano, para o Felipe do Carmo, a irmã Penha, que ontem fez aniversário. Um abraço especial e feliz aniversário, irmã Penha. Deus abençoe a senhora. Um abraço para a Rosângela Gobete. Um abraço também para a Lucimar. Deus abençoe todos vocês que estão participando conosco de forma ao vivo. Um abraço também para a Larissa, pela Cane, para o Tamer, e um abraço especial para o pastor Enoque, né, que está assistindo ao vivo conosco, né? Um abraço, nem sempre ele pode estar, e especialmente hoje, todos que conhecem o pastor Enoque sabem como que ele gosta de estar comentando, né, participando nesse dia que nós comemoramos a experiência do coração aquecido. Um abraço especial para o pastor Enoque. Nós, inclusive, queríamos fazer uma surpresa para toda a igreja, né? Pediu o Tamer para ir na casa do pastor Enoque ontem, para poder estar fazendo um vídeo pequeno, para colocar nas nossas redes sociais, falando um pouquinho, mas ele não quis falar. Vamos puxar um pouquinho a orelha do pastor Enoque, mas ao mesmo tempo mandar um abraço. O pastor, Deus abençoe o senhor, viu, pastor, de uma forma especial. Então, um abraço a todos vocês que estão ao vivo, esses que eu citei, esses que eu não citei, aos familiares desses que estão acompanhando ao vivo, porque às vezes aparece só o nome da pessoa, mas tem a família toda junto. Um abraço a todos vocês. Um abraço também àqueles que vão acessar o vídeo depois, como o pastor Roberto, por exemplo, que sempre acessa os nossos vídeos, para Dilma, para minha sogra. Um abraço especial para Nancy, que fez um vídeo hoje muito lindo para as crianças. Um abraço para Lana. Deus abençoe todos vocês, tá bom? Vamos ter um momento de oração pelos pedidos de oração. Nós sempre nas nossas lives temos feito uma oração específica, né? Abrir espaço para aqueles que têm algum pedido de oração. Por exemplo, né, a Kátia, né, lembra o pedido de oração que ela fez ontem para uma vizinha chamada Rosemary. Infelizmente, essa irmã veio a falecer, né? A Rosemary veio a óbito pela Covid-19, né? A vizinha da Kátia. Então vamos estar orando, né, pela família da Rosemary. Vamos estar orando também pelo Dr. Cláudio Edilane, né? Continua orando pelo Dr. Cláudio, colega de trabalho da Edilane. Ele está internado e o seu quadro não é bom, agravou muito hoje. Então nós precisamos orar especialmente também pelo Dr. Cláudio, tá bom?
e pelos outros pedidos de oração que têm sido feitos. Vamos orar. Feche os seus olhos. Pai de amor, nós queremos colocar nas Tuas mãos, Senhor Deus, a família da Rosemary, Senhor Deus, como também os vizinhos, Senhor Deus, as pessoas que conheciam a Rosemary. Sabes, nesse momento de luta, é um momento muito difícil. Consola e conforta estes corações, Pai, em nome de Jesus. Assim como também ao Lapa e toda a família dele, assim também como a irmã Creuza e toda a família da irmã Creuza. Continue consolando e confortando estes corações. Clamamos aqui pela vida do Dr. Cláudio, Senhor. Ele que está nessa linha de frente, Senhor Deus, e foi contaminado, Senhor Deus. Pedimos, Pai, que o Senhor esteja contemplando a situação dele e venha operar, Senhor Deus, um milagre, venha curá-lo, Senhor Deus, para a glória e honra do Teu santo nome. Como também te pedimos, Senhor Deus, por todos os outros pedidos de oração. Lembro da Sueli, Senhor Deus, lembro da Maria Cristina e outros pedidos de oração que têm sido feitos a nós, Zé Sérgio, Zé Carlos, abençoa todos eles. Pela Valdiceia também, mais uma vez pedimos, abençoa, Senhor. Clamamos a Ti também, por todos os outros que estão internados nas UTIs, Senhor Deus, dos hospitais do Brasil inteiro, do mundo inteiro. Clamamos, Pai, pela cura do Senhor. Clamamos pelos nossos governantes, clamamos, Senhor Deus, pela nossa economia do nosso país, pelos empresários, pelos comerciantes. Senhor Deus, que o Senhor possa estar abençoando, Senhor Deus, em nome de Jesus, a nossa igreja. Clamamos, Senhor Deus, pelos profissionais, diferentes profissionais da saúde e outros, Senhor Deus, outras áreas que têm saído todos os dias de casa para trabalhar. Nós clamamos a Ti, Senhor Deus, abençoa os moradores de rua. Clamamos a Ti, abençoa, Senhor Deus, na glória, a nossa igreja, os pastores, o nosso bispo. Nós consagramos as nossas vidas ao Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Antes de encerrar, gostaria de estar lembrando dos nossos compromissos essa semana. Todos os dias, segunda a sábado, às 8 horas da noite. Vamos continuar com as nossas lives. Deus tem sempre uma palavra nova para os nossos corações. É uma bênção podermos todos os dias estarmos ouvindo a voz de Deus, compartilhando aquilo que Deus tem falado aos nossos corações. Tem sido uma grande bênção esse tempo e que você possa convidar outros para estar participando dessa semana com a gente amanhã, por exemplo, às 8 horas da noite, que possa estar também compartilhando esse vídeo, né, do culto de hoje com outras pessoas, tá bom? Vamos orar para encerrar o nosso culto. Obrigado por tudo que aconteceu, Senhor Deus, nesta noite. Obrigado por este momento maravilhoso. Mais uma vez nós Te louvamos pela experiência do coração aquecido e que o Senhor possa, Senhor Deus, aquecer os nossos corações na nossa igreja para a glória do Teu santo nome. Nos abençoe nessa semana, onde nós formos, onde nós estivermos, que a bênção do Senhor esteja conosco. Oramos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor, queridos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor incomparável de Deus Pai, e a comunhão consoladora e transformadora do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.